Crescer no Japão pode não ser uma tarefa muito fácil para uma criança, porque a cultura em geral não expressa carinho e afeto da mesma forma que a gente já está acostumado aqui no Ocidente. Se trata de um país com muitos problemas familiares abusivos, escola e uma sociedade muito exigente, onde o trabalho muitas vezes chega a ser mais importante do que a família, abrindo brechas assim para traumas emocionais nos filhos, com pai ausentes muitas das vezes, falta de afeto e atenção. Não é comum para o Japão os pais dizerem aos seus filhos que o amam, abraçarem eles, principalmente quando eles estão mais velhos. E isso faz parte da cultura, e goste você ou não, é assim que as coisas funcionam. É importante deixar claro que não são só esses fatores culturais que fazem os jovens fugirem de casa, mas sim uma sequência de abusos emocionais, físicos, exigência dos pais e outros problemas familiares que podem ser dos mais diversos possíveis. A partir da década de 90, já foram registrados mais de 100 mil desaparecimentos de japoneses em todo o Japão, dentre os quais uma parcela muito grande eram de jovens e adolescentes. Algumas investigações feitas nos próximos anos constataram que mais da metade desses desaparecidos se tratavam de jovens que fugiam para outras cidades, muitas das vezes tentando fugir das suas famílias. Essa garota de 15 anos relata que está vivendo nas ruas desde os 10, e a última vez que viu seus pais foi em um hospital. Depois de fugir de casa, ela acabou adoecendo e sendo internada algumas vezes. Os seus pais foram sim contactados pelas autoridades para irem ao hospital ali cuidar da sua filha. De acordo com ela, os seus pais fingiam uma preocupação na frente dos médicos e enfermeiras para manter a imagem deles limpa. E depois de assinar ali alguns papéis, eles foram simplesmente embora e nunca mais voltaram. Ela disse que não se arrepende de ter fugido de casa, porque os abusos que ela sofreu na sua família eram muito piores do que as dificuldades que ela encontrava nas ruas. Ao escolher viver nas ruas, esses jovens encaram a vida difícil, principalmente quando se trata de uma adolescente mulher. Essa, por sua vez, acaba tendo relações muito cedo, aceitando dormir ali com estranhos em suas casas, até mesmo em troca de comida e abrigo, seja por uma noite ou por alguns dias. A falta de recursos é o principal fator que impulsiona esses jovens a recorrerem a serviços ilegais, como a prostituição no caso das garotas, e crimes por parte dos garotos, através de formação de quadrilha, contrabando e muitas outras coisas. Atualmente, a maioria desses jovens se reúnem em grupos nas zonas abertas de Kabukicho, o que faz com que eles sejam chamados de Toyoko Kids, e são basicamente pessoas que não pertencem a nenhum lugar e se reúnem ali numa determinada região chamada de Toyoko. É muito comum, inclusive, você encontrar vídeos na internet desses jovens bêbados, largados nas ruas, às vezes até desmaiados, sem ter nenhum lugar para ir. Jovens carentes das ruas. É bastante comum andar pelas ruas do Japão e ver muitas jovens paradas ali em locais específicos em ruas mais escuras, esperando serem abordadas por homens. E por mais que esse tipo de negócio seja lucrativo para muita gente, nem todas elas estão ali por vontade própria. E os casos podem ser os mais diversos, na verdade. Desde jovens que se vendem para pagar uma faculdade, até jovens que são trazidas de outros países asiáticos mais pobres para trabalhar nesse tipo de mercado. Jovens que também fugiram de casa e precisam de dinheiro, como nós vimos antes, e muitos outros casos que a gente não vai se aprofundar aqui, porque não é o tema principal do vídeo. Mas um desses casos que iremos falar agora são das jovens solitárias. E por mais que você esteja se perguntando como é possível uma moça prestar esse tipo de serviço por conta da carência e da solidão, infelizmente isso acontece às vezes, isso é real. Para entender esse tema complexo, antes de simplesmente sair julgando essas meninas, eu preciso te mostrar como isso começa e como isso termina. No Japão, muitas jovens e até mulheres mesmo se sentem solitárias e carentes. Não são todas, obviamente, mas uma grande porcentagem delas. E para suprir essa carência, muitas garotas acabam buscando aplicativos de namoro e bate-papo, o que faz com que elas se sintam bem ali, conhecendo outros homens. E não tem nada de errado nisso. Mas, em meio a tudo isso, muitas delas acabam caindo em uma armadilha sem volta. Em uma mensagem sem muito interesse, um japonês bonito e atraente fala que gostaria de encontrá-la para conhecê-la pessoalmente. Convencida pela foto e uma boa conversa, muitas delas acabam aceitando. Já no primeiro encontro, ele aparece muito bem arrumado, simpático, atencioso e com a lábia muito afiada, fazendo com que essa garota fique caidinha aos seus pés e completamente apaixonada por ele. Depois de alguns encontros, ele diz que gostaria muito de oficializar o seu namoro, mas não pode fazer isso antes de conseguir crescer no seu trabalho. Então ele revela que trabalha como host em uma casa noturna, e diz que precisa da ajuda dela para torná-lo muito famoso, gastando dinheiro com ele nesse local, com bebidas e companhia. E daí você pensa, pô, nesse momento ela vai perceber que isso é um golpe e cair fora. Não, elas não percebem.
Muitas garotas acabam aceitando essa palhaçada, porque nesse momento elas já caíram nos encantos do japonês Don Juan. Ao irem pela primeira vez ali à casa noturna, ela gasta dinheiro com bebidas e a sua companhia. Mas os dias vão passando e os preços vão ficando cada vez mais caros, até o ponto onde ela não tem mais dinheiro para pagar nem por sua própria companhia. Eu nem preciso dizer que nesse momento ela já caiu no ciclo da manipulação e ele apresenta uma forma simples dela conseguir esse dinheiro. Basta ela ir até um determinado local onde muitas outras jovens estão lá e ficar lá em pé, porque assim os clientes vão chegando naturalmente. Você acha que eu inventei essa história toda aqui e é muito fique? Eu apresento o caso de Watanabe Mai, que foi chamada depois para prestar depoimento frente à corte japonesa. Ela não apenas atendia clientes e aplicava o mesmo golpe, como ela também procurava homens solitários e fazia eles pensarem que ela era sua amada, sua namorada querida. Depois que ela sugava o máximo de dinheiro deles, ela simplesmente sumia. E adivinham o que ela fazia com esse dinheiro? Sim, ela gastava todo esse dinheiro em um host para promover o suposto rapaz com quem ela estava apaixonada. Ela enganava seus clientes e ele a enganava para conseguir ainda mais dinheiro para ele. Parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, né? Outras mulheres também acabaram sendo levadas para depor ali posteriormente, porque aparentemente esse esquema safado acabou sendo ensinado em um curso online que a própria Watanabe Mai vendia nas redes sociais para outras garotas conseguirem dinheiro. A mina era mestre do marketing digital. Somente depois desses acontecimentos conseguimos entender o porquê de algumas dessas garotas estarem nas ruas ali vendendo esse tipo de serviço. Além dessas jovens que entram nesses aplicativos e acabam caindo ali no conto do Don Juan japonês, muitas mulheres carentes acabam frequentando esses hosts ali de japoneses de cabelo esquisito espetado que parecem personagens de anime em busca de um pouco de atenção. E quando seu dinheiro acaba, elas simplesmente estão dispostas a fazer de tudo para estar do lado desses caras. Sinceramente, esses manos devem ser muito bons de lábia ou de outra coisa, né? Como assim? Não entendi. Pra conseguir enganar tanta mulher assim, porque realmente é bem complicada a situação. Ou então essas mulheres estão muito no fim do poço. No caso ali de Watanabe Mai, eles acabaram descobrindo que ela era casada com um vietnamita. Com certeza esse é um dos casos mais esquisitos que você vai ver no Japão, porque essa garota, mesmo sendo casada, enganava os clientes e ainda gastava noites e muito dinheiro com Don Juan com o cabelo do Goku. Tá, mas a gente vai parar por aqui porque nem eu mais tô aguentando isso. Perdidos no tempo e na história. Além desses casos aí de jovens sem teto e garotas carentes, ainda temos ali uma parcela de pessoas normais que decidiram simplesmente desistir da sociedade, isolar de tudo e de todos porque eles foram deixados de lado pelo Japão. Uma parte desses indivíduos são conhecidos como a geração perdida, tendo em sua grande parte pessoas mais velhas que não conseguiram nada na vida, nem empregos, nem relacionamentos e nem filhos, levando eles a serem reconhecidos como a geração que se perdeu no tempo e na história, o que é resultado de um sistema muito ruim implementado na década de 80, onde o Japão passou a ser uma referência mundial como a nova superpotência que dominaria o mundo e até mesmo ultrapassaria os Estados Unidos. Você tem vários filmes famosos que retratam essa realidade, como Duro de Matar ou o próprio Blade Runner, que mostram como a força e o poder das corporações japonesas atuavam nesse período. De fato, o sistema econômico japonês nessa época se destacava muito por ser diferente do Ocidente e também pelo seu crescimento em 3 décadas consecutivas. Mas na verdade, tudo não passou de um esquema maquiado, chamado de Keiretsu, onde as maiores corporações se uniram ali através de alianças para comprar ações uma das outras, conseguindo assim empréstimos gigantescos do governo através do Banco Estatal do Japão. E antes de você vir aí nos comentários a tirar pedras, ai meu Deus, esse é o melhor período do Japão, era de ouro e não sei o que, não sei o que, essa é a minha opinião. Então fica aberto aí para você deixar a sua também, discorra aí embaixo, comente aí embaixo o que você acha sobre o sistema econômico do Japão. Para não me estender ali e sair do tema principal do vídeo, eu vou resumir. Essas corporações contavam com um sistema chamado Shushoku Katsudo, e basicamente eles abriam as portas de emprego somente uma vez ao ano para empregar recém-formados nas faculdades do país. E após esse sistema de cartas colapsar, muitas delas fecharam as portas durante quase uma década, fazendo que esses recém-formados ficassem sem emprego. Mas não era só procurar outro trabalho e tudo estava resolvido? Bem, não era tão simples assim. Porque dentro das empresas japonesas existia, e ainda existem algumas,
Um sistema conhecido como Ninense Shokuin Jousa, que basicamente prepara o funcionário para subir de carreira dentro da empresa, fechando as portas para qualquer outro que não esteja lá dentro. Isso significa que essas pessoas, conhecidas como geração perdida, se formaram em vão, porque as empresas da época mantiveram os trabalhadores que já estavam empregados. Muitos desses jovens desistiram de procurar emprego, passando a se isolar nas casas dos pais, desistindo também de ser alguém na vida. Ainda hoje é possível encontrar senhores de idade dessa época que nunca formaram famílias e nem tiveram filhos. De forma bem resumida, essa é a origem da geração perdida no Japão. Além desses, também existe um grupo mais recente de jovens, conhecidos como Hikikomori. Esses também escolheram se isolar da vida real e encontrar refúgio em jogos online, na internet, animes e mangás. Esses jovens se decepcionaram com a vida adulta. Ou melhor, eles são jovens que não suportam esse sistema de competitividade e as exigências para ser alguém na vida no Japão e ter um bom emprego. É simplesmente um fardo grande demais para se carregar. Inclusive tem vários documentários falando sobre isso em japonês, mostrando mais a fundo as suas origens. Mas com certeza eles entram na nossa lista de grupos de indivíduos que se sentem solitários no Japão. Bem, são muitas situações complicadas que esse país enfrenta, são muitas questões que envolvem a cultura, o sistema de trabalho, como que funciona a finança e as ganâncias desse país, e muitas outras coisas que têm que ser levadas em questão. O Japão é um país incrível, mas eu sinceramente não sei o que vai acontecer se os jovens continuarem experimentando esse tipo de sistema e pressão todos os anos, todos os dias, a todo momento. Bom, se você também gosta de Japão e quer aprender japonês, seja para viajar para o Japão ou até mesmo para consumir conteúdo japonês, a gente tem um curso de japonês muito legal com o professor Rodrigo aqui, onde você pode aprender japonês aí da sua casa sem precisar estar pagando mensalidades para sempre, sem precisar sair de casa nem nada do tipo. E você pode aprender direto com os conteúdos que você já gosta, como animes, YouTube do Japão, tokusatsu, doramas e muito mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode ir lá dar uma olhada mais a fundo, tá? Eu agradeço demais a todos vocês que estão acompanhando nosso trabalho. Dá uma olhada lá no curso e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tá aí na meta agora de bater 10 mil inscritos. E tudo isso é graças a vocês, tá? Muito obrigado. Eu vou deixar mais comentários aqui do último vídeo que eu gostei muito. Continue comentando sempre, porque vocês vão acabar aparecendo nesse vídeo. Muito obrigado por interagir nos vídeos sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Adeus. Adeus não. Até a próxima.